Buenos, eu posso te assegurar, você deve estar, todo mundo tem problema, né? Então, muito provavelmente você esteja passando por um problema agora, e eu ouso te dizer o seguinte: a maioria dos problemas, a maioria dos problemas é causada por nós mesmos, pela falta de autoconhecimento muitas vezes, quando nós não colocamos limites, quando nós não temos senso do nosso valor e a gente acaba aceitando qualquer coisa, nos colocando em situações indignas e aí é só ladeira abaixo. Então, eu vou começar a deixar esse vídeo muito livre. Eu fiquei assim, poxa, eu vou fazer um roteirão e tal. Não vou fazer roteiro nada. Não vou fazer, porque eu acho que isso tem que ser muito visceral. Eu vou trazer alguns casos de clientes para vocês perceberem o quanto é muito comum as pessoas dificultarem a vida delas de uma forma inimaginável, simplesmente porque elas não se conhecem. Não se conhecendo, elas não se dão valor. Não se dando valor, elas aceitam qualquer coisa. E eu quero bater em dois pontos. Um no amoroso e outro no profissional. Basicamente são o que mais vem, as questões que mais vêm a mim são essas. Vamos começar pelo seguinte, e aí eu vou representar um pouquinho aqui para a gente entender o tamanho do drama. Estou eu aqui, vamos lá no profissional. Eu não tenho muita noção do tamanho da minha habilidade, de quanto eu sou capaz de realizar as coisas, de entregar as tarefas. Eu não tenho muita noção de como eu trabalho sob pressão, porque varia, né? Às vezes, quando a pressão é pouca, eu até consigo fazer alguma coisa, nas outras eu dou uma travada maior, então não sei muito bem como é que é. Não tenho muita noção das minhas habilidades, para eu chegar e falar assim, sou bom nisso, até porque quando a gente fala isso, vem uma pressão enorme, né? Você traz uma responsabilidade para você conseguir isso aqui eu sei. Então é melhor dizer que eu não tenho noção, não sei, e tal, e etc. Beleza. E aí, vamos dar um exemplo. No ambiente de trabalho, você vai passar por uma entrevista. E aí, beleza, a pessoa começa a te perguntar sobre coisa. E primeiro, você começa se sentindo acuado, né, testado. Não é uma situação agradável. Exatamente, quando você não se conhece, não é uma situação agradável, porque parece que a qualquer momento o entrevistador vai te perguntar uma coisa que você não saiba. E a intenção ali naquele primeiro momento é você impressionar o entrevistador, mostrar que você é talvez um profissional que você não seja, ou que pelo menos você não tenha certeza de que é. Dá para entender? Então esse não saber sobre mim profissionalmente me traz uma certa insegurança. Mas digamos que, ao final, eu falando um pouco da minha experiência, né, o que eu consigo fazer, faz umas perguntas, e eu meio que entendo isso como um quiz, né, quase como um teste. Não, então, diante desse desafio, eu faria isso, faria aquilo e tal, e muitas vezes isso fica só na teoria, porque, na verdade, na minha carreira profissional, eu não enfrentei esse tipo de questão, ou que quando, na realidade, eu estou falando isso, mas não sei se eu colocaria em prática isso na hora. Tudo isso vem da ausência, não só da experiência, mas também da ausência do senso de capacidade. Mas beleza, foi aprovado. Mas entrou e você falou, consegui. Vamos lá que agora eu tenho um desafio. E aí a gente já fala sobre os profissionais dentro do lugar. Primeiro, muito provavelmente, como você não tem noção do teu valor profissional, na maioria das vezes, você vai aceitar um salário um pouco abaixo daquele que você imaginava que deveria ser. Mas, afinal, se a pessoa, dependendo da eloquência e da assertividade da pessoa falar aquele valor, que ela vai falar como se fosse um valor maravilhoso, a pessoa vai chegar e falar, tá, mas não, tudo bem, tem uma coisa meio provinciana, não provinciana, né? Tem uma coisa meio humilde, né? Deixa eu, então tá bom, então, qualquer coisa, então tá bom. Bem brasileiro, isso bem cultural, né? Ok, e aí você aceita menos do que você vale, mas você não sabe o quanto você vale. Como é que eu vou reclamar se eu não sei o quanto eu valho? Se estão me pagando, sei lá, 10 mil reais, é porque eu valho então 10 mil reais. E durante essa jornada profissional, como a pessoa não se conhece, não sabe quais são ali as suas qualidades,
naquilo que ela é especial, naquilo que ela faz de um jeito que é só dela, naquilo que realmente ela tem potência para fazer, ela busca saber de si através do feedback dos outros. E aí a gente tem, primeiro, dentro de um ambiente corporativo, a facilidade do chefe você mostrar que você está fazendo aquém e ficar ali te dando pequenos reforços. Né? Ah, isso aqui foi bom, poderia ser melhor, mas foi bom, foi muito bom. Tá, vamos lá, vamos continuar. Primeiro, deixando sempre com que o profissional se sinta aquém do que ele poderia fazer, mas como ele também não tem muita noção dele, tá bom, o que o chefe falar tá tudo certo. E com determinados reforços, né? Pode ser que você ganhe um aumento, pode ser que você faça. E aí a pessoa fica ali, mas sempre olhando para fora. Beleza? Então ela pode fazer muita hora extra, ser muito explorada, ganhar várias responsabilidades, bastando só um elogio. Nossa, o fulano, o cara é muito bom, ele dá conta. Logicamente, eu não vou elogiar demais, para que você não ganhe um aumento, mas vou te elogiar para você, para que você se sinta importante, para que você se sinta especial, e assim eu consigo te ter na mão, já que você não tem noção de você, né, do seu valor. Eu suponho que simplesmente esses pequenos elogios já te deixem muito bem. E aí dá aquela massageada no ego, a pessoa sai, parece que ela ganhou uma estrelinha no trabalho de casa de quinta sessão do CA. Entende? Estou muito bem. Obrigada, mas recebe. E recebe com muita gratidão. Beleza? Vou pegar um outro exemplo. A pessoa quer se relacionar emocionalmente, perdão, amorosamente. Então, ela não tem muita noção dela, qual o valor dela, o que ela quer. Afinal, se eu não tenho lá muito valor, não consigo ver valor em mim, o que vier, tá bom. Não pode ser muito ruim, mas o que vier, tô aí, né? O importante é a pessoa me amar, alguém demonstrar algum tipo de desejo por mim, demonstrar ali uma certa admiração, qualquer coisa, me tratar bem tá ótimo. E olha, isso só ia acontecer demais. Por quê? Porque o que a gente mais vê são pessoas que exigem muito pouco do outro, né? Mas também não têm noção do quanto elas são capazes de dar, ou se elas efetivamente dão. Porque também se não dão nada, não vão receber nada. Então, começa. Primeiro, e eu gosto de fazer uma pergunta nas sessões que é a seguinte: me fala aí sobre suas qualidades. Aí a pessoa fica é, acompanhado de um silêncio, mas o silêncio constrangedor, porque a pessoa nunca parou para se ver. E aí, quando a gente fala em autoestimar, se autoestima, você tem estima por você. Quem é que tem estima por alguém que não tem qualidades e a pessoa não consegue reconhecer suas próprias qualidades? E quando as qualidades vêm, geralmente são qualidades de gostem de mim, me amem. Então, assim, sou uma pessoa leal, sou uma pessoa amiga, é tudo assim, goste de mim. Mas não tem assim, sou inteligente, tenho inteligência social, consigo escrever bem. Então, dificilmente a pessoa fala com essa desenvoltura, fala com certo constrangimento, isso quando sabe. Na maioria das vezes a pessoa não responde quase nada porque ela pouco sabe sobre ela. Então, a pessoa que pouco sabe sobre si não tem condição de colocar o preço nela, porque ela não sabe qual é o valor dela. Então, as pessoas que se aproximam, basta que elas demonstrem interesse e a pessoa já se sente valiosa. Nossa, que bom. Uhum. E nessa brincadeira, como ela não se conhece bem, ela se deixa entrar no processo alheio de relacionamento. Ela não está esperando nada, está ali deixando a coisa acontecer e simplesmente não está esperando nada daquele relacionamento. E a partir de determinado momento, ela vai se sentir cada vez mais compelida a mostrar o valor dela, a provar que ela tem valor, a provar que ela ama e etc. E aí, a depender, eu vou puxar uma coisa que é um ponto muito importante. Para se relacionar, a criança, o adulto, mas a criança, antes, ela modela aquilo que ela viu. Né? A relação entre pai e mãe, relação das coleguinhas, etc. Ela vai ali tentando mensurar alguma coisa. Digamos que
essa pessoa, esse adulto que quer se relacionar agora, foi uma criança que só recebia os afagos, a atenção e o determinado afeto quando ela fazia as coisas. Quando ela fazia as coisas para os outros, ela tinha uma atenção, recebia um elogio, um passar a mão na cabeça, um beijinho, falar, essa é minha filha, esse é meu filho. Beleza? A mente cria um esquema, ela entende ali qual é o que está acontecendo, qual é a dinâmica. E aí, quando a gente fala de relações amorosas, como é que eu consigo receber atenção e amor? Quando eu faço as coisas para os outros. Vamos passar de novo para o adulto. Aí, adulto, como é que dá amor? Dando, mas você não recebe nada, não, mas eu estou amando. Ela fala que me ama, ele fala que me ama, eu estou dando, porque foi assim que eu aprendi. E a gente começa a ter um relacionamento tóxico. Por quê? Porque só tem uma pessoa dando afeto, dando amor em troco de nada, de migalha, de atenção, de te amo, de mínimo esforço para aquela pessoa, para que aquela pessoa esteja bem, esteja satisfeita com aquilo. Eu tenho um cliente que ficou casado mais de 10 anos. E eu perguntei, o que você esperava do relacionamento? Ela, acho que eu nunca fui respeitado nem amado. Isso, logicamente, depois de sessões de terapia, mas nunca fui, porra, com uma certa perplexidade, é claro. O que eu fiquei fazendo durante esse tempo todo? Então, nesse momento, mostra-se de forma inequívoca que a pessoa está ali, mas ela não sabe o valor dela e ela não se sente confortável para querer algo, para demandar um mínimo numa relação, para que ela consiga estar preenchida afetivamente, se sentir protegida, se sentir acompanhada, numa relação de lealdade, numa relação de confiança. Muitas vezes você tem pessoas que são extremamente ciumentas e controladoras. Por quê? Porque de repente ela teve uma ferida de abandono lá atrás. E o que ela vai fazer? Vai procurar. Eu quero saber onde é que está. Tudo tem que passar pela minha mão. Por quê? Porque eu já fui abandonada antes. Eu não quero passar por isso de novo. E se torna uma pessoa extremamente controladora, ciumenta. E o ciúme é quase um recibo de eu não me sinto merecedora disso aqui. Alguém melhor do que eu vai conseguir o prêmio, vai conseguir ficar com você, porque você vai perceber que essa pessoa é mais valiosa do que eu. Mas qual é o seu valor? Não sei. Então, eu estou dando esses dois exemplos, logicamente nós temos vários outros, porque o sofrimento, se a gente pegar um grande percentual dele, vem só da nossa mente, coisas que não aconteceram, mas que estão ali martelando, mostrando quanto a gente está correndo perigo, quanto há uma possibilidade de você ser um fracassado na vida, o quanto há de possibilidade de você morrer sozinho e não conseguir se relacionar com ninguém, o quanto está ali para você na sua cabeça o tempo inteiro dizendo assim, ó, você vai ser um fracasso, não vai ter dinheiro, ó, cuidado, pode ser que você more embaixo da ponte, pode ser que você perca tudo ou o que você tem. Então, quando falam, e falam isso de uma forma um pouco leviana, autoconhecimento, ok, é um espectro muito grande quando a gente fala de autoconhecimento, mas um conhecimento mínimo sobre você, você tem que ter. Por quê? Porque senão você não consegue ter acesso a tudo que a vida pode te proporcionar e que você merece ter, porque o teu merecimento vai lá para baixo, já que você não se acha suficiente. Seu merecimento vai lá para baixo. E quando ele vai lá para baixo, já era, não tem nada para você. E qualquer migalha que você receba, seja em que seara for, você vai agradecer e vai falar: ai, que bom. E você nunca vai ter a coragem de dizer assim: pô, obrigado, mas eu queria mais. Porque eu sei que eu mereço mais. Eu sei que eu mereço melhor. E isso a pessoa trabalhando nela para que ela consiga estar ali, se sentir real, não se sentir uma fraude, não se sentir um impostor, trabalhando em cima dela, ajeitando as arestas, trabalhando aquilo que ela, as habilidades ou as virtudes que ela não tem, ou aperfeiçoando aquelas que ela consegue perceber em si. Então, a partir do momento que você não se conhece, sua vida vira um inferno. Por quê? Você não coloca limite para ninguém, tudo tá bom, de repente você fica esperando, como você se sente meio incapaz de fazer as coisas, você fica esperando que alguém te salve. A tendência para você fazer um papel de coitado, um vitimismo é muito grande e a sua vida não anda. Por quê?
Porque o grande salvador da sua vida é você. Não tem ninguém que venha aqui para te salvar. Só você pode se salvar. Só que é importante que você se conheça e saiba o potencial que você tem para poder te colocar em situações maravilhosas que você nunca imaginou. Então, alguém que tem a autoestima baixa, pouco vai ter da vida. Pouco vai se permitir sequer sonhar com algo muito bom para ela, porque ela não vai se sentir merecedora. E eu estou te falando isso de uma forma muito tranquila, porque eu passei por isso durante muito tempo da minha vida até que eu acordei. E depois que você sabe qual é o seu valor, ou pretensamente sabe, fica mais fácil você conseguir reconhecer aquilo que é para você. Ou aquilo que não é para você e você fala, pô, desculpa, mas isso aqui eu não quero. E tomar cuidado, porque muitas vezes isso vem, né, essa falta de autoconhecimento, essas feridas emocionais, trazem uma certa inflada no ego também. Eu sofri disso, uma certa inflada no ego. Você se sente mais do que você verdadeiramente é. E aí você acha que todo mundo te deve, você acha que você é melhor que todo mundo, olha de uma forma soberba. Tem um livro maravilhoso que fala, chamado O Ego é o Inimigo, que fala exatamente disso. Pô, depois que você está ali na crista da onda, pode segurar, porque você vai cair. E é lidar com isso. Não criar essas fantasias, porque elas te tiram da realidade. E se conhecer, né? E aí eu lembro lá do Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Se conhecer é a grande chave, porque a partir do momento que você se conhece, você sabe qual é o seu potencial. Você vai buscar com muita facilidade e o seu radar está muito ligado para as oportunidades. Você fala, opa, isso aqui é para mim. Prometo para você. São 10 anos fazendo isso. Muitas e muitas pessoas que depois conseguiram encontrar seu verdadeiro valor, conseguiram coisas que sequer imaginavam conseguir. Estou lembrando aqui de uma cliente. Eu fui atender em 2019 uma brasileira em Nova York que estava ilegal. Olha o ponto. Saía, tinha relacionamentos, mas ela tinha ataques de fúria, de raiva, muito difícil de se relacionar. E ela queria não só casar com um americano, né, porque ela conseguiria brincar, mas queria ter um afeto. Não queria casar por casar, queria ter um afeto. E ela trabalhava como garçonete. Beleza. Na hora, depois que eu comecei a perceber, a gente começou a ter algumas sessões, você percebe o que tem ali por trás. É uma garota muito. Garota, né? Uma mulher muito obstinada, uma mulher muito decidida, muito determinada. E, e eu perguntei, tá, vamos sair daqui. Beleza, você pega o green card, qual é o seu sonho? O que você quer? E ela fala assim, poxa, ela queria ser flight attendant da American Airlines. Só que, pô, olha a situação agora, olha como é que é. Pois é. A gente continuou, primeiro trabalhou como é que ela poderia se relacionar, melhorar o relacionamento, isso fazendo com que ela se conhecesse bem. E aí ela conseguiu ficar mais tranquila, mais confiante, então já não tinha tanto ciúme, não explodia, conversava que nem adulto. E eu conheci um cara incrível, hoje marido dela, e aí daí marido dela já há muito tempo, se mudou de Nova York, acho que foi para Denver, foi para outro estado, começou um trabalho ali, e de repente ela, pum, há pouco tempo mandou mensagem, ela, olha a foto aqui, seu flight attendant. Isso porque ela era mais baixinha, então ela não conseguia alcançar lá em cima. Quando ela fez o teste, falaram isso para ela e ela falou, cara, eu vou ser. E foi. Simplesmente por um senso de capacidade e merecimento. Aí tá lá, feliz da vida, levando a vida, viajando pra caramba e feliz. E tudo isso por quê? Porque ela, dentro de terapia, conseguiu se conhecer. E se conhecer significa você conhecer ali as suas fraquezas, as suas feridas, tratar essas feridas, encarar. Todos nós temos feridas emocionais e nos atrapalham muito, porque elas criam crenças que limitam o nosso potencial. Porque imagina só uma pessoa imaginar
que ela só pode ser amada se ela fizer as coisas para outra. Depois que ela descobrir que ela é amada de qualquer jeito, fazendo ou não fazendo, ela, por exemplo, aprende a dizer não. Entende? Então, esse vídeo, e eu estou amando esse vídeo, porque eu acho que a gente conseguiu resumir aqui de uma forma muito clara e prática o porquê de você ter que fazer terapia, tem que se conhecer. Por quê? Porque a sua vida só vai mudar de dentro para fora quando você se conhecer bem e você saber aquilo que é para você, que não é para você, colocar limites para você e para os outros. É isso. Então, é, eu quero primeiro, quero que você, se você já está até aqui, eu queria que você desse uma curtida no vídeo, comentasse como esse vídeo bateu para você e compartilhe. E se você estiver interessado, me manda uma DM, me manda uma mensagem que a gente conversa, porque você vai ver que tem um potencial enorme para você de coisas te esperando, mas você ainda não está pronto para buscar. E eu vou te ajudar a chegar lá e buscar. Entende? Mas só vou ajudar botando, limpando as lentes, te ajudando a limpar as lentes, você vai lá e busca e pega. Porque nada na vida vem e cai no seu colo. Né? Você pega, se você citar a Bíblia lá, você nunca vê. Ah, João estava sentado e de repente Deus olhou para ele e falou assim: meu filho, eu vou te ajudar. Não, sempre tem um deserto, uma praga, tem uma parte difícil. E a jornada do autoconhecimento, ela não é, eu não quero romantizar aqui, não, não é, ela é difícil, ela é dura. Você olhar para aquilo que você não quer olhar para as suas sombras, aquilo que você não quer assumir, e também olhar para a parte bonita e a parte capaz, potente que há em você, para que você consiga ter um estado de espírito muito bom, muito em paz, e que você consiga viver em harmonia. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha com quem você ama e a gente vai se encontrar no próximo vídeo, tá bom? Tamo junto.